lesão no dia 13/9 de setembro, fez uma ruptura da face plantar do pé esquerdo, como a gente notificou para vocês, e também como a gente notificou em torno de 8 a 12 semanas. Dentre esse tempo da face no pé esquerdo, e foi feito isso 3 semanas após a lesão inicial, porque nós precisávamos de um tempo mínimo para que ele pudesse apoiar no pé esquerdo, porque ele teria que tirar a carga do pé direito, e a gente ganhou esse tempo e optou por fazer isso ao invés de fazer no fim do ano. O Davi Luiz, no dia 19 de outubro, no jogo contra o Cruzeiro, ele teve uma entorse grave do tornozelo direito. Foi realizados exames complementares, onde ele teve ruptura do ligamento talofibular anterior, do ligamento deltoide. E ele está indo para a 3ª semana, está evoluindo bem. A gente espera que na próxima semana ele comece já essa transição física, apesar de ser uma lesão que o prazo é em torno de 6 a 8 semanas. A gente tem que entender e diferenciar, né? Que quando eu falo, por exemplo, de um entorse de tornozelo, eu posso ter um entorse leve, moderado ou grave, ou um grau 1, 2 ou 3, e o dele foi um entorse considerado grave, porém ele está com uma evolução acima da expectativa, talvez, uma dedicação também, um atleta que é um profissional ímpar, como o Alan também. O Gabriel, ele tem o que a gente chama de entesopatia, que é uma lesão por sobrecarga no tendão dos adutores, na inserção no osso. E não é de hoje, já há algum tempo a gente tinha detectado isso, diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano também, com uma pequena intervenção de medicina regenerativa, para que a gente pudesse usar, né, alguns ortobiológicos que a gente chama para melhorar o reparo tecidual, acelerar isso. E é uma lesão que a gente vinha controlando, em alguns momentos sente um pouco mais de dor, em outros momentos está praticamente assintomático, e como óbvio, né, ele também, as decisões estão sempre conjuntas, e a gente, diante de tudo isso, né, faltando apenas 6 jogos nesse momento final, a gente optou por tratá-lo e fazer esse procedimento no fim do ano, se assim permitir. Óbvio que se nesse período, algum momento, a dor tiver incapacitante, que é óbvio que a dor limita no momento, né? Ou seja, em alguns momentos talvez ele não esteja 100%, mas não é uma lesão incapacitante no momento. Se em algum momento até o fim do ano isso aumentar de uma maneira que a gente tenha que parar, a gente vai parar e vai tratar. Se a gente conseguir, e isso depende da individualidade biológica de cada um, de cada atleta, se for algo que a gente consiga controlar até o fim do ano, é óbvio que a gente vai fazer todo esforço nesse momento final para que o professor possa contar com todos os atletas possíveis. Então, acho que é basicamente isso. Tá, não é uma lesão cirúrgica, né? Então, como eu falei, é um tratamento que a gente chama de medicina regenerativa. Hoje em dia você tem várias terapias. Isso estimula o reparo que a gente vai fazer, né? São terapias que estimulam o reparo tecidual, para que melhore a vascularização, a cicatrização, né? Então, por sobrecarga, tem um tendão que está inflamado, né? E, na verdade, é um tratamento, é uma intervenção, digamos assim, por isso que a gente está tentando, né, controlar para que faça no fim do ano, porque não é uma cirurgia, mas tiraria ele de alguns dias de treinamentos e jogos, e a gente sabe que aqui alguns dias são uma eternidade, né, no nosso calendário. Então, a gente está fazendo todo o possível, sempre controlando da mesma maneira, né, que o controle de carga hoje é diário, evolução no departamento médico também. Então, é o que a gente está fazendo, está controlando, e como eu falei, pode ser que não consigamos, que tenha que parar antes do fim do ano, mas
Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Tite, hoje a gente viu o Everton Cebolinha mais uma vez repetindo uma grande atuação. Foi eleito, inclusive, até o craque do jogo na nossa transmissão e tal. O apogeu dele assim, na seleção brasileira com você foi muito grande. Com o Renato, ele já vinha jogando muito bem com o Grêmio e o Brasil acabou ficando assim apaixonado pelo Cebolinha naquela Copa América de 2019. Ele veio para o Flamengo, não conseguiu repetir nenhuma daquelas boas atuações até a tua chegada. O que faz um jogador assim, em tão pouco tempo, recuperar a boa forma, o bom futebol? É uma palavra, é uma confiança, é uma parte mental que você toca nele e faz com que ele consiga recuperar movimentos que ele parecia ter perdido? Queria que você falasse um pouquinho desse redescobrimento do Cebolinha no Flamengo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu entendo a individualidade, vou responder de individualidade, mas o conjunto tem que estar, a engrenagem ela tem que estar funcionando, senão isoladamente ninguém aparece. Isso é um conceito. Sobre a individualidade, eu só vou dar um exemplo. Teve um determinado momento que um atleta foi contratado, um atleta que eu dirigi a equipe, e ele foi contratado para jogar na Alemanha. E o diretor disse assim, tu tem um ano para te adaptar. Aí eu olhei para ele e digo, tu vai te adaptar, tu tem um ano, em cima do clube, em cima do modelo, em cima das necessidades. Né? A gente tem a necessidade premente de fazer assim, achar que o atleta vai produzir. Ele é um ser humano igual a nós, que precisa por vezes de uma naturalidade, que precisa de um tempo de maturidade, que precisa ter uma adaptação, uma camisa pesada, uma expectativa alta. Esse contexto humano ele faz parte. Não é o Tite que faz, é o Flamengo enquanto instituição, é a torcida que passa o carinho para que ele possa desenvolver o seu melhor. Tite. É um campeonato que a cada rodada ele se move, ele se mexe, ele está muito parado, então não vou colocar do sonho nem do risco, daqui a pouco está colocando, não estaria no G4. Então qual é a realidade nossa? A realidade ela é do momento, do grande jogo que nós fizemos, do pé no chão, serenidade. Eu já fui picado, já falei para os atletas, depois das duas primeiras... Na direita de vocês. Matheus, a gente sabe do teu trabalho no dia a dia, na bola parada, e nós vimos hoje uma evolução muito grande do Flamengo nesse sentido. E se você pudesse revelar um pouco do que você conversa com ele durante o jogo, hoje, por bastante momentos eu vi você do lado dele conversando, e o Tite, a importância da recuperação do Pedro, que mais uma vez contra o Palmeiras consegue fazer um grande jogo. A gente vai conversando durante o jogo situações que a gente pode pensar em ajustes e como a gente pode potencializar a equipe ou tá conseguindo equilibrar quando o adversário também está numa situação um pouco melhor que a gente. Então fica eu, o Kleber também conversando com o César, com o Lucas, com a comissão inteira lá em cima, e a gente fica trocando ideia para a gente conseguir elaborar esses ajustes. E quanto à bola parada, é muito bom a gente conseguir chegar no clube e os atletas serem receptivos a uma ideia nossa. Então quando a gente consegue implementar uma ideia, os atletas acreditam e todos juntos vamos fazendo isso para melhorar no dia a dia, a gente tem essa evolução. E a gente está começando ainda, a gente precisa melhorar. Sobre. De novo entra na individualidade, eu sei. A equipe está em formação, ainda se moldando. Ela está ainda em formação e se moldando. Não é que eu quero. Hoje ela tem dois atletas de velocidade de lado, que potencializam um 9 e um articulador, com um segundo meio-campista box-to-box e um primeiro posicional. Ela te traz esse componente, às vezes com um lateral mais atacando última linha ou mais um construtor. E ainda tem o Varela, jogador de seleção, que hoje se preparou para os dois lados. Então tu vai tendo possibilidades e ajustes para que ele possa também tirar proveito quando tu tem jogadores dois flechas do lado, tu tem jogadores de articulação por dentro, ele também te possibilita algum ponto de equilíbrio. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Tite, queria aprofundar um pouquinho na questão que você trouxe sobre baixar a guarda,
os 2 jogos logo depois das 2 vitórias. Na sua visão, por que motivo a equipe baixou a guarda e como foi a sua conversa com os jogadores e de que maneira você vai trabalhar para que isso não aconteça novamente? Queria perguntar para o Matheus também, a gente viu um Flamengo antes da chegada de vocês, do seu pai, de todo mundo, que não tinha muitas relações humanas com o treinador, tinha muitos problemas entre treinador e jogadores. E a gente percebe que você, o Kleber, o César, seu pai, todo mundo tem uma relação muito próxima com os jogadores, fazem questão de ter essa relação humana. De que maneira isso está importando e está fazendo a diferença no trabalho do Flamengo para buscar essas vitórias na final da temporada? Obrigado. A gente já conversou e a quantificação de carga, eu volto a dizer, a gente mudou 3 metodologias durante o ano.